Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pharmatech Talks. Hoje com uma presença muito espetacular aqui, muito especial, a Ana Contier, né, Thiago? Isso aí, galera do Universo Pharma, segundo episódio do Pharmatech Talks. Obrigado por prestigiar o conteúdo. Para quem não me conhece, Thiago Resk, Tab Media. E agora vamos apresentar a nossa convidada, muito mais que especial. Hoje a gente vai falar de um assunto essencial, que é educação corporativa. Ana Contier, muito bem, especialista em educação digital. Seja muito bem-vinda, Ana. Gente, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre aprendizado digital aí para o mundo farma. Nossa, muito bom. É um assunto importante, né, Thiago? Exato, e vamos começar do começo, né, já que é educação. Ana, a gente pode começar conversando um pouquinho sobre o conceito de andragogia, como os adultos aprendem, como funciona isso. Eu acho que a gente tem que pensar em educação, né, para adultos. Primeiro, a andragogia ela veio muito para diferenciar da pedagogia. Então, foi na década de 70, a gente teve essa separação para dizer que o adulto aprende de uma maneira diferente, ele aprende motivado, ele tem que estar focado na realidade dele, na experiência dele, tem que fazer sentido para esse adulto. Legal. Né? Aí, a partir dos anos 2000, veio a eutagogia, que coloca o aluno mesmo no centro de tudo. Né? Então, ele é o decisor. Então, a gente entende que o próprio adulto sabe também o que ele precisa aprender. Então, ele é motivado pelo que ele quer e ele vai atrás, né? E os meios digitais ajudaram muito essa transição, né, da década de 70 para hoje, né? É muito mais fácil hoje você ter acesso à informação e você poder buscar com uma certa autonomia e autodirigido do que antigamente. Então, deixa de passar o papel do professor como que encaminha o conhecimento para esse adulto, mas agora passa para o próprio adulto ir atrás. O nosso desafio é propiciar instrumentos para que ele consiga atingir esse conhecimento, ele consiga se desenvolver. É muito interessante, porque passa um filme na cabeça da gente, né, de família, da gente mesmo, do meu pai. Eu lembro do meu pai estudando, né, assim, e aí, você se formou, mas depois tem uma pós-graduação, tem um curso de especialização, era tudo muito caro, muito difícil, né, de ser feito. Como você falou, o acesso mudou completamente, né? Mudou, e não só isso, né, as carreiras mudaram. Então, antes você se formava, na época do seu pai, ele se formou, e terminou a vida dele com aquela formação. E era suficiente, hoje já não é mais. Então a gente fala muito da jornada de aprendizado contínuo, né? O lifelong learning é um termo que tem sido muito na moda. Você nunca vai deixar mais de estudar. Nunca mais. É isso aí. Então se você nunca gostou de estudar, você vai ter que aprender. Não tem o que fazer, vai ter que correr atrás. Encontrar o seu jeito, Exatamente. Né? E falando em estudar, em jornada, Ana, conta pra gente um pouquinho como é que você chegou até aqui, fala um pouquinho do seu background. Claro, bom, eu trabalho já faz mais de 12 anos aí na área de educação corporativa, focado no digital, né, para grandes empresas. Também tenho um pé no acadêmico, né, para poder ensinar. Eu gosto de aprender, né, então sempre me preocupei em me atualizar. Então eu tenho uma formação bem interdisciplinar, passando aí por ciências cognitivas, depois neurociência, para que realmente eu consiga construir a melhor experiência de aprendizagem possível. Eu lembro, assim, da época da faculdade, de alguns professores, né? Eu fiz farmácia na USP, né? Te contei aqui antes. E tinha um professor meu que ele cuidava de uma cadeira de bioquímica, e ele tinha um método lá que na época era revolucionário para nós, que era um PBL, né? Problem Based Learning. E ele trazia isso para bioquímica de uma maneira que foi tão revolucionário na minha vida, assim, eu lembro quando ele trouxe, porque a bioquímica até aquele momento era uma decoreba, né? Era um livro com uma teoria, onde você tinha uma prova e você estudava para a prova, e quem sabia mais decorar aquilo ia bem. E ele trouxe essas dinâmicas, né, que eram feitas de etapas ali, onde ele, sei lá, eu lembro direitinho, você passava por tentar descobrir alguma coisa que você não sabia, aí depois você ia na teoria, e depois você apresentava para os outros. Essas dinâmicas, elas continuaram evoluindo? Como é que tá isso hoje em dia, assim? Porque isso foi muito transformador, assim, na minha vida. Sim, a gente chama que são as metodologias ativas, né, de aprendizagem, porque o aprendizado ele precisa ser algo dinâmico, né? A ideia do passivo não funciona, até para nossa dinâmica do dia a dia, né? Ninguém aguenta ficar só assistindo ou ouvindo e achar que dessa forma ela vai aprender.
Então, a gente tem, assim, algumas metodologias que auxiliam. Então, o PBL é uma clássica. Legal. Né? Isso que você trouxe, de você passar de um paradigma de ter que decorar. Para que eu vou ter que decorar se eu posso consultar o Google? O desafio você tem que ser melhor que o Wikipedia. Se você responde igual ao Wikipedia, você não está bem. Você tem que correr atrás. E não basta ter a informação. O importante é você conectar a informação. É você construir. Né? Paulo Freire falava uma coisa que é muito interessante. A educação de antes era muito voltada na pergunta e resposta. Isso que você falou. Qual que é o processo bioquímico X? Você respondia. Mas o ponto principal é como você faz as perguntas. E hoje, no mundo digital, para mim, isso é essencial. Se você não sabe perguntar, você não sabe encontrar. Porque a informação está em todo o lugar. Aí você não sabe encontrar, você não sabe selecionar e você não sabe conectar e construir algo novo. Né? Então, eu acho que essa mudança realmente de paradigma de ensino e aprendizado é essencial para o mundo que a gente vive hoje. Né? E a ideia de que você sempre vai ser um aprendiz. Não adianta dizer, colei aqui, já me formei, encerrou minha carreira, nunca mais vou abrir um livro. Né? Eu acho que a parte de estudar continuamente nas ciências biológicas, medicina, sempre foi algo muito vivo, né? Mas isso se vale para qualquer profissão hoje em dia. E, Ana, hoje você está na UOL EDTech. Se não for a maior empresa de educação corporativa da América Latina, deve ser uma das maiores, né? Exato. E aí você deve ter acesso a todo quanto é tipo de desafio do que é educação corporativa hoje em dia. Essa jornada sua, nesse momento que a gente está vivendo hoje, o que mais pega para fazer um plano educacional pensando em educação corporativa? Olha, eu acho que tem alguns desafios, né? Dependendo do tipo de empresa, mas um deles é estimular o protagonismo desse colaborador, né? Porque a gente entende que a educação corporativa ela tem que estar muito focada também para o negócio, né? Então você tem que equilibrar aquilo que é importante para o negócio, mas aquilo que também faz sentido para o colaborador, que é aquilo Perfeito. que eu falei anteriormente. É um alinhamento de competências desejadas, né? Exatamente, né? E para isso você tem que pensar em um plano, né? Criar uma arquitetura que estimule, crie gatilhos de interesse, né? Então, uma das ferramentas muito utilizadas é a gamificação, que é usar elementos de game para que as pessoas estejam engajadas, então ela tenha a sensação de progressão. Perfeito. Porque se você não percebe que você evoluiu, você desiste no meio do caminho. Né? Então a gente pensa muito nisso, de manter essa pessoa engajada com vontade de seguir. E para isso usa-se gamificação, usa-se um apoio, por exemplo, de uma comunicação. Você envolve a liderança, porque o líder tem que apoiar esse desenvolvimento desse colaborador, permitir que isso se encaixe na rotina dele, que isso é um ponto muito importante. Então, eu acho que esse daí é um dos desafios, né? Eu acho que um outro desafio é o mapeamento mesmo das próprias competências e necessidades de desenvolvimento, né? Então, o plano educacional ele não pode estar apartado do negócio e do olhar do desenvolvimento do colaborador. Fantástico, Ana. Você tocou num assunto agora que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco das tendências mais fortes da educação que estão em foco hoje. Então a gente está falando de gamificação, uma tendência muito forte. A gente fala da educação online, até por assinatura também, né? Isso é uma coisa que está muito forte. E essa questão da personalização da educação. Eu tenho uma companhia, eu tenho um time muito grande, ou um time médio, pequeno, mas eu tenho um time de indivíduos, eu tenho que me preocupar com a personalização desse plano educacional, né? Até pelo alinhamento dessas competências que a gente falou. Com toda a sua experiência, como é que você vê a força dessas três tendências hoje? Elas estão realmente em pauta? E quando você enxerga essas três tendências hoje, olhando para o futuro, como é que isso é desenhado para você? Sim, eu acho que é pauta, né? Eu acho que ainda a gente não tem os caminhos definitivos. Eu acho que a gente está num processo ainda de criação e desenvolvimento, até com ferramentas aí de algoritmos para poder identificar, ou mesmo questionários, né? Então, se você tem uma avaliação de desempenho, isso já te ajuda a indicar, por exemplo, quais são os melhores conteúdos para aquele colaborador.
né? E acesso a esse conteúdo, qual a melhor forma que, de repente, aquele colaborador aprende. Então, se eu tenho um ambiente de aprendizagem que consegue traquear esses dados, eu tenho um reporte que identifica, né, aquele indivíduo, a necessidade dele. E você consegue medir novamente depois E você disso. consegue medir depois de um tempo o retorno, né? O que ele aprendeu ou não aprendeu, o que foi feito na prática, né? O online é algo que não tem mais o que se discutir. Se uns anos atrás tinha-se muita Uma dúvida, celeuma, né? Tinha um certo receio, né? Não, mas isso não funciona, não serve. Hoje não tem mais o que se fazer, porque o online se encaixa no dia a dia das pessoas. As pessoas aprendem muito por celular, né? Então é muito fácil o acesso. A cultura mesmo, né, de web está inserida no nosso dia a dia. A gente está o tempo inteiro acessando, clicando, finalmente, lendo. Enfim, a gente não precisa se movimentar para chegar ao conhecimento. O conhecimento está na nossa palma das mãos, literalmente. Então, essa primeira resistência que existia há alguns anos, hoje já não tem mais. Né? Então, os RHs não tem nem dúvida por que não usar o online. Mas tem uma discussão forte de híbrido também, né? O híbrido, ele vem para agregar. A gente percebia que, muitas vezes, você tinha um treinamento muito específico para um grupo presencial, porque você achava que só o workshop funciona, e esquecia o online. Agora, quando você junta as duas forças, né, então você pode trabalhar um híbrido, por exemplo, com pré-working, né, uma metodologia, a sala de aula invertida, para quem não conhece a sala de aula invertida, você dá um material base para a pessoa já chegar no momento da sala de aula, que é o presencial, ou o síncrono, preparado, então ele já estuda, e aí você usa aquele momento síncrono exatamente para fazer atividades colaborativas, para você trabalhar cases, para você discutir, né? E depois você tem um pós-working. Então é um momento também, de repente, ter uma discussão online, ou ter um trabalho, um exercício, uma avaliação. Né? Esse é um modelo mais, digamos, resumido do que poderia ser o híbrido. Eu acho que foi uma revolução, né, assim, incrível, né? Não dá mais... Eu pensando nas pós-graduações que eu fiz, MBA e tal... Você tinha que sair do trabalho cansado, se deslocar até o lugar, comer um lanche ali rápido, né? Pra às vezes ficar numa aula maçante. Ficar pensando, cara, por que eu não posso, né? Estar num lugar e depois, de repente, ter um encontro, uma discussão, ter coisas, dinâmicas diferentes que justifiquem a presença, né? E isso é importante porque você começa a entender o tempo, né? A importância do tempo para tudo. Né? Eu tive um professor, Romero Tori, que ele falava de educação sem distância, né? E muita gente falava do presencial, mas o presencial a pessoa está presente, não necessariamente. A pessoa pode estar fisicamente presente. Pois é. Não necessariamente estou prestando atenção, são coisas diferentes. Né? Então, quando você usa o online também para ajudar a recuperar a atenção, ou seja, você faz um microlearning, né? Você traz pílulas, né, conhecimento mais pontual, e a pessoa tem ela recapitula várias vezes aquele mesmo assunto, ela com certeza vai formando uma memória e vai melhorando sobre o assunto. E eu acho que você falou, né, a gente tá veio num crescente, acho que a pandemia foi Sim, foi um marco. Um acelerador, um marco, né, inclusive para as crianças, né, porque ontem mesmo eu estava fazendo lição de casa com meu filho, e eu não estava enxergando muito bem, que ele estava na tela do computador fazendo uma lição da aula, que ele foi, obviamente, presencialmente, e eu espelhei a tela na TV dele, e aí eu, deitado na cama dele ali, eu consegui ajudá-lo, né, mais ou menos por onde ele estava caminhando. E ele faz isso com uma naturalidade, né, que a gente, né, demorou algum tempo para pegar, que é incrível. Acho que as gerações vão estar muito mais preparadas para esses metaversos da vida, né, e coisas que vão vir por aí, né. Cada vez mais vai ter menos separação, né, entre os dois mundos, né? Você vai estar muito mais integrado, né? Você sabe que tem a diferença entre os nativos digitais, né, e os não nativos, os imigrantes digitais. A gente usa esse termo, né? O nativo digital é esse, é a criança hoje que já nasce com o celular na mão. Para ela é muito natural, né? E você tem que saber usufruir disso, né? Saber, assim, você quando monta um programa, entender também qual é o teu público. O acesso, né? O tipo, então, assim, uma geração Z, ela vai ter uma resposta e um entendimento diferenciado, de repente, numa geração X,
né, que já não teve o conhecimento, ele foi, como eu falei, um imigrante digital, ele aprendeu, ele teve que se adaptar, né, não era uma realidade dele desde bebê. Quando eu penso na questão das tendências de individualização da aprendizagem, é até uma questão que eu ia te perguntar, você citou a questão do choque de gerações, né? Isso. Como isso deve ser um baita desafio também na educação corporativa. Sim. Em contraponto, eu acredito que o digital, ele abre uma avenida de possibilidades incríveis para tratar essas questões que são complexas, né? Como individualizar, como respeitar as características de cada um dentro do processo educacional, né? E mais, quando eu penso nesse balanço, a gente está no mundo, acho que sempre foi um mundo assim, mas está cada vez mais forte, muito pautado por resultado. Uhum. E aí quando eu começo a pensar em desenvolver competência do colaborador, como que é esse balanço, né, de competência técnica e uma coisa até que eu falava soft skills, você me ensinou que agora é power skills, né? Como fazer esse balanço de uma maneira adequada? Acho que eu vou dar um passo atrás, né, para explicar um pouco o que são soft skills, né, o que significa isso, né. Soft skills são essas habilidades, vamos falar, socioemocionais de uma maneira mais ampla, também pensamento crítico, né. O hard skills é a função mais técnica, vamos falar assim. E dos anos para cá a gente trouxe power skills, porque soft parecia que era uma coisa muito fácil muito leve. Pelo contrário, né? Desnecessária, né? E hoje a gente chama de power porque, primeiro, é um grande diferencial que a gente tem no mundo das máquinas, que a gente sabe que cada vez a automatização é algo exponencial, né? Então isso é meramente humano, né? Muitas vezes a decisão, ela vem da sua capacidade de negociação, de tomada de decisão, do que necessariamente de um conhecimento técnico, de um Excel ou de um dashboard. Perfeito. Né? Então, isso não dá para hoje falar de treinamento se a gente não abordar os dois lados. Né? O hard skills, ele é muito mais, digamos, mensurável, porque você pode ter uma prova, você tem, né, uma avaliação formal, ela pode te dar se a pessoa domina ou não aquele assunto, conhece ou não aquele assunto. O soft skills é muito comportamento. Né? É muito no dia a dia. E às vezes ele é deixado realmente de lado nos treinamentos, né? Principalmente quando você fala em vendas, você fala de produto. Uhum. Né? Você fala, mas para que ele vai gastar o tempo dele entendendo sobre comunicação? Uhum. Mas é na comunicação que você ganha um cliente, por exemplo. Né? Uma das características, né? Saber trabalhar em equipe é outra. Eu acho que os soft skills, ou os power skills, uhum. Eles são muito mais difíceis, né, e mais lentos e mais intuitivos, que quando você pega um talento naquilo, ele faz aquilo com muita naturalidade, não fala, é só fazer daquele jeito, e pelo contrário, dá pra ser treinado também, né, Sim. Só que é mais difícil, né, é mais profundo, eu acho. Sim, é bem mais complexo, mas é possível, né, a gente sabe que é possível, até porque se a gente trazer para o colaborador a necessidade de você ter um mindset flexível de aprendizado, né? Ou seja, eu sei porque eu sei, né? Que eu acho que também tem essa questão, principalmente de gerações, né? Sim. Quando a gente fala de gerações que já estão no mercado há muito tempo, elas acabam se tornando donas daquela verdade, então só se faz daquele jeito, porque aprendeu daquele jeito, etc. Principalmente se dá lucro, né? Exatamente, ninguém lucro vai... é sagrado. Né? E não vou abrir mão, não vou pensar de uma maneira diferente, não vou trazer por quê? Vou mexer, né? Já tá tudo certo. Só um adendo, Ana, nada contra o lucro, ele é muito bem-vindo. Aqui a questão é o quanto mais poderia se lucrar com mais eficiência. Daquela situação que eu falo assim, chegou o estagiário que quer inventar a roda. Né? Exatamente, você saber quando está se reinventando a roda, porque realmente pode acontecer pela falta de conhecimento de uma pessoa mais jovem, ou quanto é necessário mudar aquela mentalidade anterior, né? E isso eu coloquei do comportamento, como é mais difícil mensurar o comportamento, se deixa de lado. Porque aí foca-se só naquilo que é mais visível, mais perceptível, mais mensurável. Mas a longo prazo, você pode ter um custo muito alto. O que eu vou te falar agora não é achismo, mas é um pouco de achismo e percepção. Às vezes eu vejo processos em que o resultado, a performance está batendo na tampa. E aí você vê um conhecimento técnico espetacular. Mas me parece que para evoluir para o próximo estágio,
só promovendo uma mudança de comportamento. Né? Como você comentou, às vezes uma habilidade de comunicação pode ser uma chave que vai destravar uma performance ou um resultado em vendas. E aí, conectado a isso, Ana, quando a gente pensa em futuro, toda vez a gente é bombardeado das profissões que vão ser mais valorizadas, das profissões que vão demandar novas habilidades. Se a gente tivesse que dialogar agora com a nossa audiência, falando quais as habilidades essenciais para o profissional do futuro, o que a gente pode ilustrar? Olha, de acordo com o Fórum Mundial, né, sempre tem esses reportes, e eu gosto bastante, pensamento crítico, criatividade, pensamento crítico, analítico, criatividade, empatia, comunicação. Né? Eu acho que os dois primeiros eles estão muito ligados nesse mundo que a gente está vendo de dados, né, que a gente é bombardeado de muita informação, mas você tem que ter pensamento crítico para analisar. Tem muita coisa ruim, né? Você tem que ter discernimento. Discernimento, né? Você tem que saber ler dados, você tem que saber analisar dados. Não adianta só computar os dados. Não adianta só fazer a análise, né? Tem que interpretar, enfim. A criatividade é essencial para a gente resolver problemas novos, principalmente no mundo que a gente vive hoje, de incertezas, inconstâncias, né? Cada vez mais, né? Não tem o que fazer. Né? A única certeza é que irá mudar, né? Exato, então você precisa ser criativo. A empatia hoje tem se falado muito, né? E é um pilar importante, porque é a relação com o outro. Não é só aquilo que você acha que é bom para você, vai funcionar para o outro. É muito difícil. Né? Mas também como o outro percebe aquela realidade. Né? E a comunicação é como você explana, por exemplo, o teu conhecimento, ou como você vai passar uma abordagem de um produto da melhor forma possível, no menor tempo possível, porque às vezes teu interlocutor não tem tempo. Então você vai apresentar um produto, não adianta você ser prolixo, você falar demais ou falar de menos, isso pode significar muita coisa. Né? Então acho que essas 4 aí são as mais relevantes para agora e para frente, né? Perfeito. A gente vai estar junto lá no Pharmatech Conference, Sim. né? A Ana é uma das painelistas, ela vai levar um conteúdo muito legal. Como o Luba brinca, esse aqui é um podcast de volta para o futuro, né? É isso aí. Quando esse podcast for ao ar... Ela já fez. Exatamente. Quando esse podcast for ao ar, o evento já vai ter ocorrido. E o Pharmatech Conference é um evento que a gente... discute questões importantes para o ecossistema da indústria farmacêutica. Se a gente trouxer um pouquinho essa discussão agora das habilidades, das competências para a persona do vendedor, desse propagandista que visita o médico, que tem que trabalhar muito bem a comunicação, que trabalha a comunicação para gerar influência, né? É uma questão muito importante. O que você poderia ressaltar para essa persona representante farmacêutico? Eu acho que o primeiro é não deixar de aprender nunca, né? Não ser rígido, né? Eu sei que porque eu sei, sempre funcionou assim. Então, acho que a indústria farmacêutica tem uma mudança e vai continuar mudando. Né? O perfil do médico também hoje é outro, né? Você está muito pautado em tecnologia. Esse é o primeiro, acho que essa é a base, né? É o pilar. Para a persona do vendedor, óbvio, a comunicação, que a gente já trouxe aqui, a empatia não tem como não ter, né? E conhecimento do digital. Como que eu posso usar o digital para fazer minha venda, para entrar em contato, para usar o tempo da melhor forma possível, né? Não como teu inimigo, mas como teu amigo, né? Usar o digital de uma maneira rica, porque o médico não tem tempo. É muito interessante você falar isso, porque é justamente o que a gente fala o tempo todo. E aí as pessoas, elas têm umas fantasias assim, né, que vai vir o digital, ela vai transformar tudo, assim, vai acabar. O Uber, acho que contribuiu muito com isso, né, porque eles falavam assim, o Uber chegou, o taxista vai acabar. E primeiro que não acabou, né, tá cheio de taxista na rua. Verdade. O Uber também tá taxistas, balançando. inclusive, que fazem Uber. Exato. Claro, né, dependendo do momento do dia, eles então, assim, não Uber. usem mais esse exemplo de uberização no mundo, que isso não funcionou, tá? Isso, uma coisa não elimina a outra, as coisas se somam, né, ao meu ver. E o que a gente fala do propagandista, eu fui propagandista em 2005. Não posso dizer que eu sou propagandista, porque eu fui um ano só, um job rotation. Foi para mim uma experiência pesadíssima, assim, porque eu tive que desenvolver muita coisa. E tudo isso que você tá falando veio muito para mim.
E hoje em dia, tudo aquilo que o cara já tinha que fazer, que era desde de manhã, né? Então, se ele tem que estar 8 horas da manhã lá no médico, às 6 horas da manhã ele acorda, toma café da manhã, arruma o carro, arruma as amostras grátis, senta, faz o trajeto dele, vai arrumar um lugar para estacionar lá do outro canto, ele tem que conhecer o guardador de carro, que é o flanelinha, ele vai ter que falar com a mulher do Zona Azul, ele vai ter que falar com a secretária, vai ter que falar com o motorista da clínica, e aí, de repente, ele vai arrumar uma oportunidade para falar com o médico. Abre a porta em 2, 3 minutos ali, um paciente quer te matar, outro ele vai encontrar uma brecha para poder fazer o que ele foi preparado o tempo todo só para fazer aquilo. Né? Então, durante 2, 3 minutos, depende da empatia, depende do jeito, ele vai conseguir passar a mensagem dele ou reverter uma situação. É muito, muito, muito difícil. Então, assim, você precisa realmente de uma pessoa muito bem preparada. Só que a hora que você traz superpoderes digitais para essa pessoa, isso fica mais leve, facilita. Porque a gente imaginava que no mundo anterior você tinha um impacto por mês, ou 2, né? Quiçá 3, assim, que acontecia de você ver o cara no evento e tal, ao longo de um ano, que tinha 11 meses, né? Que não tem 12, que tem um mês de férias. Então, vamos lá, tira mais um mês ali que aconteceu alguma coisa, 10 ciclos, 10 ciclos de impacto. E aí, quando você traz o digital para ajudar em tudo isso, né? E não só na preparação, quanto na promoção, quanto tudo. Se ele não se entender como parte desse ambiente novo, fica uma coisa muito estranha. Né? E eu acho que é fundamental. Isso que você falou pra mim soa como música, assim, porque é o que eu falo todo dia pros clientes. Quando ela fala, não, beleza, agora vamos fazer o digital. Mas, cara, aí, cadê o representante na sua estratégia? Né? Ele tem que estar aqui. Ele é agente da coisa. Então ele tem que enxergar, né? Assim, CRM é uma coisa que todo mundo fala e não faz, né? Então, assim, as bases têm que ser compartilhadas. Se o cara vai num evento, você tem que registrar lá. Então, o cara que visita tem que saber. E todo mundo tem que enxergar tudo, né? Quem faz a mídia também. Então, o que aparece no Instagram do médico tem que estar coerente com o que ele fala. E aí, a gente tem tido muita dificuldade de coordenar tudo isso, assim, porque parece que são coisas separadas. Exato. E cada vez mais tem a confluência, né? Não dá para você separar. Né? Você tem que saber usar, né? Então, seja a automatização, né? As máquinas, a tecnologia, também tem muito disso, a tecnologia vai tirar meu emprego. Não, você tem que se reinventar o tempo inteiro. Por isso a questão do aprendizado contínuo, né? A necessidade de você sempre se requalificar. Aprender, desaprender, é um ciclo contínuo. Não dá para você ficar muito apegado só àquilo que você aprendeu na época da graduação. Né? Ou só com a tua experiência de vida, né? de trabalho. Mas, Ana, no seu conhecimento aí, o que você acha? Eu tenho uma coisinha que a gente não falou aqui que eu acho que é super interessante. Eu concordo com tudo que você falou. Tem muita informação, você tem que saber concatenar, tirar as ideias, tirar a informação, agir, né? Tem uma questão de atenção, assim, que me chama muito a atenção, que é as pessoas não terem atenção completa das coisas, né? As coisas muito superficiais. Então, assim, pegar alguma coisa e ir até o fundo daquilo e resolver. Porque às vezes parece que a gente começa muita coisa e não termina, né? E isso é uma coisa comum? É uma realidade, mas eu acho que é uma realidade do mundo moderno, assim, não é só específico de vendas ou na área de educação corporativa, porque a gente está sendo bombardeado por estímulos o tempo inteiro. Né? Você é fisgado o tempo inteiro. Então você tá aqui, mas aí de repente você tem uma notificação. Aí você para e você vai olhar a notificação. Né? Você precisa também ter este autocontrole e este foco. Né? Desenvolver essa vontade de ir até o final. Porque se você deixa, o teu dia vai sendo invadido e você vai... Quando você fala, o que eu fiz hoje? Né? Porque é muito estímulo, é muita necessidade. E obviamente as redes sociais, né, os grupos de família, o WhatsApp não vão parar, né? Você tem que saber selecionar, ter esse discernimento, onde você está agora. Por isso que eu falei a questão da presença, né? Então, estar presente é fundamental, não necessariamente físico, mas no digital você está presente, porque você sabe que naquele momento você está ocupado, focado em responder determinados e-mails ou preencher o CRM, não vou deixar para amanhã, porque eu sei que é importante não só para mim, mas é importante para o todo. Mas se você vai deixando, você vai sempre postergando. Eu criei para mim, assim, uns momentos de estudo que é só meu, né? Então, assim, no Uber, então, assim, na pandemia, quando não tinha trânsito, eu perdi. Então, eu senti falta de trânsito, porque eu tinha escolhido um espaço ali para aprender alguma coisa enquanto eu estava no Uber. Então, eu coloquei para mim, não vou usar rede social, nem e-mail, nem nada no Uber. Uber é estudo. E meus momentos de madrugada, assim, que eu durmo muito pouco. Então, assim, depois da meia-noite, minha esposa vai dormir lá pelas 10h30, 11 horas, meu filho também.
Então eu vejo alguma coisinha ali, daí da meia-noite a 1h30, eu vejo alguma coisa, quero estudar esse assunto. Então, todo dia você vai construindo. Porque a aprendizagem é transformar. É você se transformar, você sair do ponto A para o ponto B, ponto C, ponto D, enfim, para onde você quer. Isso exige atenção e exige dedicação. Né? Não adianta ficar fantasiando que você leu um post e você aprendeu. Né? Isso exige esforço. Porque sair da sua zona de conforto exige energia, exige atenção, né? Exige disciplina. Então não tem como você melhorar e se desenvolver, eu estou falando de desenvolvimento não só corporativo, mas pessoal, se você não tem energia, se você não despende tempo e foco para isso. Você falou uma coisa interessante, assim, essa coisa, o corporativo e pessoal. Eu não consigo nunca dissociar uma coisa da outra, né, assim, porque eu sempre imaginava assim, se eu tô numa empresa eu tô aprendendo. Claro. Né, assim como uma faculdade, como eu falei, a experiência do representante para mim foi mais que uma pós-graduação, né, a riqueza daquilo. Foi muito grato à experiência que me deram, a oportunidade de poder estar ali. E quando eu mudo ali, eu mudo como pessoa também, porque eu desenvolvo habilidades de comunicação ali que eu uso com a minha esposa, que eu uso para comprar um colchão, eu uso para qualquer coisa. O que eu falei de corporativo e pessoal é a questão do tempo, né? O corporativo muitas vezes está ligado àquele tempo que você está dentro da empresa e o pessoal quando você está fora. Sim. Mas não que o conhecimento não é uma extensão. Na verdade, o conhecimento não pode estar separado por nicho, porque senão não funciona. É verdade. Né? Não funciona, mas é no sentido mais de localização do que de foco, de diferença de desenvolvimento. Né? Legal. Eu vejo uma grande oportunidade e uma armadilha até, de certo ponto, quando você comenta como a gente é fisgado a todo momento no digital, né? Anteriormente aqui a gente falava de como o digital é uma avenida aberta para a gente conseguir resolver vários problemas e vários desafios da educação corporativa. Mas o digital, enquanto meio, sem uma estratégia educacional, não vai resolver o problema, né? Não. A gente precisa de um pouco de tudo nesse processo. E aí quando a gente pensa na figura de um gestor de treinamento, que cuida de 100, 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas de força de vendas, né? Se você tivesse que começar um projeto, por onde você começaria? Eu sei que essa é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta que surgiu muito no diálogo com os gerentes de treinamento. A gente entende, e a gente falou das tendências, a gente falou de gamificação, a gente falou de individualização do aprendizado, e a gente falou dessa questão da pílula, da educação por assinatura, né? Digitalmente. Mas se eu tiver que começar pelo começo, que é o lugar certo, por onde você começaria? Qual o problema que você quer resolver daquela tua equipe? Excelente. Né? Porque às vezes isso tem que resolver algo. Né? Não pode realmente vir um mar aberto e vir a fazer por fazer. Né? Eu preciso saber fazer para quê e por quê. Então, qual que é o principal problema que eu quero resolver dentro da minha empresa, do meu negócio, com treinamento? Que nem tudo vai ser treinamento. Perfeito. Tem coisas que não são treinamento. Né? Às vezes você diminui o valor de um produto, vai resolver o problema de vendas. E pela sua experiência, algumas coisas caem na conta do treinamento que não são do treinamento? Cabe a gente dizer quando é ou não. Perfeito. Porque às vezes tem essa confusão. Eu acompanho de perto essa confusão. Mas faltou treinamento. E nem sempre é o problema de treinamento. Né? Saber identificar, né? Porque o treinamento consegue ir até certa parte de desenvolver, né? Você pode, como falei, oferecer material, você pode oferecer uma estratégia de consumo desse material de uma maneira que seja lógica, que tenha sentido para aquele colaborador. Você consegue ajudá-lo em alguma coisa. Né? Você consegue estimular, de repente promover, fazer um lançamento do treinamento. Certas ferramentas até de comunicação ajudam muito no engajamento. Mas não dá para você resolver tudo. Às vezes são questões de estrutura da empresa ou de cultura da empresa. Né? Perfeito. E não deveria cair na conta do treinamento. Exato, né? Exatamente. Perfeito. Eu fico pensando na jornada de um representante farmacêutico, como o Luba comentou, e aí vai um diálogo agora com a nossa audiência, aqui com os gestores de treinamento, que eu sou um representante, eu preciso visitar 10, 12, 13 médicos por dia,
e eu tenho acesso, às vezes, a uma plataforma de treinamento ao qual ela só é possível que eu acesse em horário comercial. Só que no horário comercial eu estou trabalhando, mas qualificação faz parte do meu trabalho também. Então, olha o tamanho do desafio que é promover desenvolvimento e qualificação dentro desse ecossistema. Porque envolve questões trabalhistas, né? E entendimentos de que você pediu para que a pessoa trabalhasse fora do horário. Então Exatamente. Tem coisas bem desafiadoras. Sim, e a importância de conversas como essa aqui que a gente está tendo e a oportunidade de falar com uma especialista no assunto que é você, né? Isso é muito importante para isso. Ana, todas essas questões que a gente foi desenhando, a gente conversou com alguns gerentes de treinamento. Eu vou até aqui fazer um agradecimento a eles que me ajudaram a formular essas questões. São gerentes de treinamento da indústria farmacêutica, Luiz Belato, Enio dos Santos, Marcos Tolini, Kleber Jerônimo, Leandro Tonelli, Marcelo Amador, José Ricardo Gomes. Obrigado pelo tempo de vocês. Toda hora eu fico importunando vocês pelo WhatsApp e vocês prontamente me respondem. É uma galera muito engajada, né? A persona gerente de treinamento da indústria farmacêutica é uma pessoa muito engajada e muito preocupada em desenvolvimento. Eles são muito participativos, né? Muito colaborativos. E tudo isso aqui que a gente está falando é a extensão de um assunto que a gente vai levar para o Pharmatech Conference, né? Sim. Então, te agradeço muito, em especial essa última questão que eu disse, por onde começar, que eu acho que é a dor que pega, né, Luba, no começo. É incrível, né, assim, porque a responsabilidade dessas pessoas de estar ali, né, de fazer um diagnóstico, como você falou, o que precisa ser resolvido? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, né? Não é uma ferramenta simples de diagnóstico que aparece. Essa correlação, né, o nível de treinamento versus resultado, não é uma equação, às vezes... Um para um diretamente. Né? Mas a gente com certeza entende que uma coisa influencia na outra. Sim. Trabalhei com algum desses aí que você citou, assim, para mim eles são super-heróis ali, de estarem responsáveis pelo crescimento pessoal e corporativo das pessoas, né? Porque as pessoas mudam, né? Você muda vidas, né? Sim. Você muda crescimento das pessoas ali no negócio. Óbvio, vai vender mais, todo mundo quer que venda mais, todo mundo quer que as empresas se desenvolvam, mas as pessoas também crescem, né? Sem dúvida. Eu sou, assim, muito grato a todas as experiências que eu tive, né, corporativas, porque foram fundamentais para eu chegar aqui, né? Assim, é muito crescimento. E tem uma coisa que a grande maioria dos gestores de treinamento falam, ou a primeira coisa que eles abordam, eu não vou citar, não vou jogar essa bola quente para Ana, que é budget para treinamento. Aí já não dá. Agora, KPIs específicos para desenvolvimento é uma coisa que sempre aparece, a pauta sempre aparece. Me parece que só tem um jeito de resolver isso, com uma plataforma adequada que mensure, que trabalhe isso. Mas KPIs e a relação de como apresentar o retorno sobre o investimento feito no treinamento, né? Como que é isso, Ana? Isso aí sempre é colocado em pauta, todo mundo quer saber exatamente como. Não é uma conta simples, não é algo que você consegue mensurar diretamente. Claro que a plataforma de aprendizagem, ela ajuda a identificar se os cursos foram feitos, quando foram feitos, se houve alguma melhoria, principalmente se você consegue fazer isso com cruzamento, por exemplo, com plataforma de gestão de talentos, né? Que aí você consegue ver pelo feedback. Aquele feedback que eu dei sobre determinado assunto, você evoluiu, né? Eu digo que o líder tem um papel também muito importante, offline, não só online, de observar o desenvolvimento daquele colaborador com treinamento, né? No dia a dia dele, na entrega dele, né? Isso também faz parte. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai evoluindo as plataformas e esses algoritmos para que a gente tenha mais assertividade e correlações, né? Que a gente possa ter uma mensuração um pouco mais fidedigna. Hoje ainda a gente tem elementos mais abrangentes, né? Mas é possível. Eu acho que se o líder está muito próximo da tua equipe, ele vai perceber melhoria. Principalmente quando o diagnóstico está correto, né? Perfeito. O diagnóstico de treinamento está correto. Então, aquele ponto ali para aquela pessoa, ela evoluiu ou não. No feedback, naquele momento de troca com o líder. Eu acho que ter parte da sua vida profissional passando por uma corporação que tem um DNA de formação muito forte, Sim. muda positivamente a vida do profissional
para toda a vida, né? Exatamente. E você está dentro de um ecossistema, Ana, que você atende empresas de todos os segmentos, Sim. né? Dos mais variados segmentos. E você já deve ter tido contato com vários cases de sucesso de projetos de educação, obviamente, sem citar nomes. O que te chama a atenção que tem em comum, assim, projetos de design educacional que fizeram muito sucesso? Eu acho que sempre tem o apoio, né, um patrono, né, então uma diretoria, um stakeholder que valoriza aquele projeto. É uma mobilização interna, então você fazer barulho internamente sobre aquele projeto, então não fica sendo algo específico da plataforma ali quietinho para um grupo de pessoas, porque você interage, então você fazer essa brincadeira de offline e online é interessante. Perfeito. Sabe? Fazer a comunicação interna, as pessoas saberem que estão sendo treinadas, até pessoas de outras áreas saberem que aquele grupo está sendo treinado, você acaba criando um círculo virtuoso, né? Então, você modificar também a forma de conteúdo, os formatos, a disponibilidade desses conteúdos, essa experiência de aprendizagem muito mais completa, né? Isso ajuda muito no foco, né? De como você vai ler o material, você não vai passar batido, você vai correr o vídeo para chegar no final e constar ali na tua plataforma que você assistiu. Você vai realmente querer assistir porque foi um material muito bem pensado e desenhado para isso, né? Então, acho que são esses elementos que, digamos, fazem um projeto de sucesso, sabe? São elementos importantes, porque o treinamento não pode ser uma coisa tão pontual, né? Como eu falei, tem que ser contínuo, você tem que ter ciclos de aprendizagem, né? Esse diagnóstico sempre está sendo feito, revisto com feedback, revisto no PDI daquele colaborador, né? Para que você realmente consiga construir um ecossistema de aprendizagem. Incrível, Ana. E uma curiosidade, você sempre pensou em trabalhar nesse mercado ou você foi conduzida para a educação corporativa? Como é Eu isso? fui conduzida. As coisas foram caminhando para aí. Eu já trabalhava com tecnologia, aí comecei a trabalhar com tecnologia e educação. E aí eu fui para o mundo do corporativo, que é um desafio bem diferente de quando você fala de universidade, né? É um outro foco. E aí eu acho, assim, é sensacional, porque é a ideia realmente do aprendizado contínuo, né? Do aprendizado na prática. Perfeito. Luba? Passa tanto filme na cabeça, né? Tipo, de tudo que a gente aprendeu, de coisas, de quanto as empresas transformaram, assim, e agregaram para chegar até aqui, que é realmente enorme isso, né? Tudo é aprendizado, né? Óbvio, mas essa preocupação das corporações de trazer isso, né, para o crescimento das pessoas, para mim foi muito transformador, assim. Então, eu acho que trabalhos, áreas como a sua, assim, são muito importantes dentro das corporações e agrega muito, né, essa leveza, facilidade de poder agregar isso dentro das empresas, né, que não precisam desenvolver uma área de conteúdos, né, você tem ali tudo disponível e pode trazer as ferramentas para poder agir, né. Acho que o papel da terceirização de um pedaço disso é muito importante. É, assim, você arranjar empresas que façam uma curadoria de conteúdo bacana, porque às vezes tem isso também, né? Pega ali no YouTube, mas quem é que tá falando no YouTube? Tá falando de acordo com o que você, né, precisa pro teu problema, né? Como que essa pessoa tá falando? Então você ter uma curadoria de conteúdo com os especialistas qualificados, no modelo de entrega de conteúdo que é interessante, como eu falei, pensando aí para estimular o aprendizado, é um diferencial. E você pode conseguir isso realmente no mercado. Você não precisa desenvolver tudo internamente, porque aí realmente fica impossível, né? Você comentou que essa questão da educação corporativa, ela nasce com mais força a partir da década de... Não a educação corporativa, a andragogia. Andragogia, isso. A andragogia é uma marca mais da década de 70, essa teoria, digamos assim, para se contrapor com a pedagogia, né? Não tinha como ensinar adultos como se ensinam crianças. Eu acho que esse foi o grande aprendizado, né? Mas óbvio que ele trouxe outras questões, como eu falei, a motivação, a experiência, o dia a dia, né? Tem que ter ligado com a realidade. E hoje a gente está falando muito do papel da própria pessoa ir atrás, né? Da eutagogia, da pessoa se motivar. Né? Eutagogia. Que legal. Que é muito genuíno, né? Assim, é o que há de mais genuíno, né? Uma pessoa que dá um estalo ali e fala... Né? Outro dia minha esposa, ela trabalha em empresas multinacionais, ela fala inglês todos os dias, mas ela achou que ela deveria aperfeiçoar uma área dela
E começou a procurar um curso, assim, não encontrou, conversou com vários professores, fez algumas aulas testes, aulas professores particulares, escola, cara, não é isso que eu preciso. E essa coisa de ir atrás, né, assim, eu acho muito bonito isso, porque aí você aprende, ela comprou um livro que ela encontrou lá de uma editora, Cambridge lá e tal, que tinha exatamente o conteúdo que ela queria, e ela encontrou um momento de paz dela lá, que ela falou, olha, esse momento eu vou estudar, abre o livro lá, né, bunda na cadeira, abre o livro, faz o exercício, lê, ela fica, tá maravilhada. Então, assim, essa questão de ir atrás, eu acho é demais isso, mas a pessoa já tem que ter mais ou menos elaborado, vem de uma dor, né, de você resolver. De você identificar, né, o adulto já tem uma formação base, né, a gente já entende que ele já passou por um processo diferente de uma criança, de desenvolvimento mesmo, né, e quanto mais especializado, quanto mais você conhece, é muito mais fácil você saber o que você busca, né, se você está no primeiro ano de graduação, possivelmente você vai precisar de um apoio um pouco maior, dependendo da área que você está se formando, né? Mas a ideia é essa, a ideia é de você poder realmente ser protagonista do seu próprio aprendizado, né? E tem os facilitadores, então o professor não é que o professor vai acabar, o professor vai ter um outro papel, né? Ele deixa de ser a fonte universal do conhecimento, mas ele passa a ser o facilitador do conhecimento, né? Ele vai te ensinar os caminhos das pedras, né, para onde você vai, quando vai ser mais rápido. Aqui, ó, não tem jeito de ser mais rápido, você vai ter que passar por essa montanha mesmo, porque não tem caminho curto, né? Então também o papel do professor muda nesse cenário. E o digital te fornece muita coisa, né? Mas é o que eu falei lá no começo, é a escolha, como você monta isso que é o pulo do gato. Aqui a gente tem algumas ferramentas para eventos, assim, eu tenho notado que isso está cada vez mais presente também. Esse tom, né, do grande oráculo de conhecimento que vai ali, né, transformar, o conteúdo é meio construído por todos que estão ali, né, então, e essas ferramentas que a gente fornece permite com que o cara possa fazer uma votação interativa, ou uma nuvem de palavras, ou é tão interessante, né, você construir o conteúdo com quem está apresentando. Óbvio que ele é o especialista no assunto, mas as pessoas que estão em volta, elas querem participar, elas querem ter voz, né? Elas querem aprender junto, assim, tenho visto isso muito, muito bem aceito pelas pessoas, né? Eu acho que isso que você está trazendo, né, o aprendizado social, digamos assim, ele não pode passar despercebido, né? A gente aprende muito com o outro. Não precisa ser formalmente, né? Um professor vem na frente e explica para você algo. Mas o fato de repente estar no colega de trabalho, né, você observar alguém, ou de repente a pessoa te dá uma dica, isso já te ajuda, né? No informal também, o cafezinho também ensina. Ensina, muito. Nas entrelinhas eles aprendem muita coisa, né? Troca de experiência, alguém que já está no mercado há muito tempo, para alguém que acabou de começar, por onde você vai, como é que eu organizo aqui meus clientes, né? Como que eu faço a minha vistoria, enfim. Muito interessante. Antes que eu me esqueça, deixa eu fazer um agradecimento especial ao UOL-EDTech por ceder a Ana Contier aqui para esse nosso episódio de podcast. Estaremos juntos, ou estivemos juntos no Pharmatech Conference também. Obrigado aí ao UOL-EDTech por ceder a Ana aqui para esse nosso bate-papo. Deve ter pouca coisa para fazer, né, Ana? É um prazer estar aqui, gente. Muito bom. Eu queria agradecer, assim, em nome do Pharmatech, em nome da nossa iniciativa aqui, também isso aqui é educação, né? Isso aqui também é conteúdo rico para as pessoas. A sua presença acho que foi muito interessante, discutiu áreas aqui de conhecimento que são muito carentes de informação mesmo, tem muita informação boa. Tenho certeza que sua palestra já foi um sucesso, né? Ela vai ser no futuro, mas a gente está aqui no passado. Eu não sei, a gente está no futuro. Não a sei. gente está no... É difícil, né? Às vezes eu me perco de volta pro futuro. No universo invertido, né? Pode ser também. A gente tem uma piada interna mas beleza. Obrigado, viu, Ana? Foi muito divertido, muito legal, muito interessante e instrutivo estar aqui com você. Eu que agradeço o convite, espero que as pessoas tenham aproveitado, né? E aí aprendido um pouquinho mais sobre esse universo tão incrível para mim, que é a aprendizagem. Perfeito, Ana. De coração, obrigado pela parceria, pelo seu tempo. E eu tenho certeza absoluta que poder consumir conteúdos, bate-papos como esse, assim, vão acrescentar e vão ajudar muito aí a nossa audiência do universo farmacêutico. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.